Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu vou dar uma dica aqui de como você desenhar um macaco louco. É super fácil. Eu desenhei ele já tem um tempo, ó, tá nesse papel aqui, é uma folha de papel ofício e tal. Eu ia colorir ele, sendo que aí me incomodou um pouco, porque quando eu desenhei ele, eu não centralizei ele na folha, olha. Então, eu vou redesenhar ele e aí eu pensei, vou gravar, porque pode ter mais gente que é fã de meninas superpoderosas e tal. Uma coisa que eu vou dar dica pra vocês, gente, que é uma dica super importante. Eu ganhei essa dica lá do canal do Diogo, que é um desenhista aqui do YouTube, né? Ele é professor de desenho que, nossa, eu amo o canal dele. E fez toda a diferença nos meus desenhos. É o seguinte, antes de você desenhar qualquer coisa, na hora que você for fazer o esboço, é você fazer o formato daquela coisa que você quer desenhar. Isso parece meio óbvio e talvez você não tenha entendido a dica. Mas eu vou mostrar aqui, por exemplo, o macaco louco que eu desenhei. Ó, se vocês perceberem, a cabeça do macaco louco tem um formato aqui, ó, que é quase um retângulo e tem uma metadinha de um círculo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar isso. Ó, tá vendo? Mas com uma partezinha aqui de círculo. A cabeça do macaco louco, ela é bem quadradona, então tem como você desenhar um quadrado para fazer a cabeça do macaco louco e depois só ir acrescentando essas pontinhas, ó, esses triângulozinhos para cá para poder fazer os pelinhos dele, ó. As orelhas são feitas de meio círculo e dentro é só você desenhar um S, ó, que dá esse efeitinho na orelha. Os olhos dele também não tem muito, dependendo da expressão que ele tá fazendo. Ou ele tá com os olhos bem redondos, ou então ele tá com o olho assim, ó. Que é quando ele fica com a cara mais de bravo. Então é só você desenhar um meio círculo também, ó. Você faz uma linha reta inclinada. E aí faz um meio círculo embaixo. O nariz dele é um M, ó. Só você fazer a letrinha M. O rostinho dele é só você fazer uma espécie de triângulo dentro do quadrado que eu falei. A roupinha dele é toda triangular, se vocês repararem, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Então, assim, se você souber fazer figuras geométricas, o que é o basicão do basicão, né? Quando a gente está lá no primário, a gente aprende a fazer círculo, triângulo, quadrado. A gente consegue fazer qualquer desenho. Eu espero que vocês tenham gostado da dica e eu vou redesenhar esse meu desenho do macaco louco agora numa outra folha. Eu vou fazer aqui numa folha de papel canson porque eu tô na dúvida se eu vou pintar ele mesmo de lápis de cor, se eu vou usar aquarela, enfim. Ainda vou decidir que material eu vou usar e eu vou mostrar pra vocês como ele ficou pronto. Folhinha limpa, vou tentar gravar o passo a passo pra vocês. A droga é que eu tô sem tripé, então eu vou fazendo coisa por coisa e mostrando. Pronto, eu tô usando com a folha assim, ó, na vertical. Vertical é assim, gente, quando a folha está em pé. Quando ela tá deitada assim, se fala horizontal. Então, eu vou fazer assim com a folha vertical, porque eu quero pegar mais a parte do corpinho dele. Porque aqui eu foquei muito no rosto, ó. Aqui eu quero fazer ele um pouquinho maior, se bem que eu deveria ter feito ele... Ah, sei lá, enfim, vamos lá. Vamos lá e vamos ver o que vai sair. Eu tive uma ideia. Aqui, né, eu falei que poderia usar essa proporção, né, de usar o quadrado para o rosto dele e aqui fazer um formato assim, um pouquinho mais retangular aqui no chapéu e aqui um pedaço de círculo. Sendo que aqui eu tive uma ideia ainda melhor. Olha só, eu já fiz um retângulo. Aí aqui eu vou passar uma linha. Aí esse pedaço aqui vai ficar pro rostinho dele e aqui é pro chapéu. Aqui nessa parte do chapéu eu já vou fazer isso, ó. Tá vendo? Assim. Porque aí aqui eu faço a marcação mais ou menos de onde vai ser o rosto dele, ó. Esse aqui é o esboço, gente. Calma que vai ser o macaco louco. Aí aqui é só ir fazendo assim, ó. Como se fosse uma letrinha V, mas aberta várias vezes para poder dar aqueles risquinhos do chapéu. Aqui você faz um formato triangular, ó.
Mas aí eu vou dar o pulo do gato pra vocês. Vocês não vão fazer assim um triângulo com essas pontas assim muito pontudas. Você vai fazer um triângulo com a ponta arredondada, porque o rostinho dele é arredondado, ó. Olha, o detalhe do chapéu do macaco louco é o seguinte. Essa primeira faixinha aqui, em vez de vocês irem fazendo o Vzinho que eu falei, vocês vão deixar em branco e depois vão fazer essa forma aqui, ó. Que é meio oval, sendo que é meio achatadinha, ó. Que é onde vocês vão pintar de roxinho aqui dentro, essa forma, que é como se fosse uma bola achatadinha. E aqui você vai deixar o branco. E aí nessas listrinhas, ó, tá vendo? Eu fiz um Vzinho como se fosse de cabeça para baixo. Vocês vão fazendo até o final do chapéu. E aí depois vocês vão intercalar, pintando de roxo e deixando branco, pintando de roxo e deixando branco. Aqui no rostinho do macaco louco, para poder ficar uma feição assim mais fofa, né, digamos, e um pouco mais parecida com o personagem, você já fez o esboço do triângulo de cabeça para baixo, certo? Agora, aqui no meio desse quadrado, você vai fazer como se você fosse fazer um coração, ó. A voltinha aqui do coração, porque aí vai ficar arredondado assim, e aí você vai descer, ó. E aqui onde seria a pontinha, você vai deixar mais arredondadinho, ó. Não se preocupa com esse monte de linha, porque depois quando for colorir, for finalizar, tudo mais, isso aqui tudo vai sair, entendeu? Eu só tô fazendo o meu esboço mais forte do que o normal para vocês conseguirem enxergar. Mas aí quando vocês estiverem fazendo, vocês podem fazer assim com a mão bem mais leve, né, gente? Isso aqui é só para vocês verem mesmo. O ideal é que você consiga fazer bem próximo a largura dessas faixinhas do chapéu, entendeu? Para poder ficar bem próximo um do outro. Próximo que eu digo é parecido, tá? Por exemplo, se você fez isso aqui com essa largura, assim, sei lá, de quase 2 centímetros, você respeitar isso. Se você quiser fazer mais listras e que o chapéu fique mais colorido, né? Como é o caso que eu quero, aí você pode fazer bastante, ó. Aqui o rosto dele já dei uma ajeitada, olha só. O nariz dele, gente, é muito fácil. É só você fazer isso, né? Como eu disse, é só você fazer um M. Sendo que você não vai fazer um Mzinho deitado, né? Você vai fazer um Mzinho levemente inclinado, que ele fica assim, ó. Tá vendo? Já apaguei o triângulo do rostinho dele, agora ficou nesse formato mais parecido com um coraçãozinho. E vou fazer o corpinho dele. Ah, tá, não, pera aí. Tem que fazer também a orelha. A orelha é muito importante quando vocês forem fazer uma figura humana. Não só humana, né? Mas, assim, uma figura que tenha vida. Por exemplo, um animal ou uma pessoa, um ET, enfim, qualquer coisa que você queira que seja mais próxima da realidade, ou seja, de um ser vivo. É muito importante você observar a linha do nariz com a orelha, entendeu? Então, o que isso significa? Que a sua orelha sempre tem que estar na mesma direção do nariz. Então, por exemplo, o nariz dele tá aqui, não tem como eu tacar a orelha pra cá ou aqui muito pra baixo, entendeu? Tem que ser mais ou menos na mesma linha, como se eu traçasse uma linha invisível daqui até aqui, ó. Por exemplo, eu coloco a lapiseira aqui em cima, então eu já sei aonde vai ficar a minha orelha. E a orelha do macaco louco é super fácil. É só você fazer um meio círculo, olha. Assim. Quanto mais jabano você quiser que ela seja, é só você fazer ela mais pra fora e mais redondinha, que ela vai ficar com aparência mais jabano. E aí depois você faz um Szinho. Assim, que vai dar o detalhezinho da orelha. A minha orelha acho que ficou torta, porque eu tô tendo que gravar o vídeo, eu tô tendo que desenhar e gravar o vídeo segurando o celular. Mas eu vou dar pausa aqui rapidinho pra poder consertar e já volto e mostro certinho pra vocês. Prontinho, eu não tô com régua aqui, mas pelo menos dá pra vocês terem noção. Agora tá bem mais simétrico, olha. Aqui é onde tá o topo, gente, da orelha.
é a direção onde vão ficar os olhos, ó. Então, vou fazer aqui uma pontinha, uma pintinha de cada lado, só pra vocês terem noção de onde vai ficar o olho, ó. E agora eu tenho que pensar aqui em que expressão que eu vou fazer. Se eu vou fazer um macaco louco apaixonado, irritado ou assustado. Ah, uma dica muito rapidinho que eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo essas pontas aqui do quadrado que eu falei que era pra poder fazer a cabeça dele? Você vai dar uma leve apagada, ó. E daqui mesmo você vai fazer as pontinhas do pelo dele. Ó. O Macaco Louco, gente, ele não é um desenho muito realista, né? O criador das Meninas Superpoderosas fez todos os personagens do desenho com formas geométricas e tal, bem definidas, né? As Meninas Superpoderosas mesmo são um grande exemplo disso, que ele basicamente usou só retângulo e círculos, né, para fazer elas. Então, o Macaco Louco é basicamente isso, o efeito do pelo dele. É basicamente triângulos, ó. É só você fazer pontas que já se tornam o pelo dele. O corpo dele é basicamente isso aqui, a parte da roupa dele. Essa parte aqui do peitoral e da cintura é só você fazer um triângulo de cabeça para baixo, tá? Desse jeitinho aqui que eu fiz. Aí aqui, que é a parte mais fina, né, que é o finalzinho do triângulo, você vai fazer essa faixa, que é o cinto dele, e vai desenhar outro triângulo de cabeça para baixo, sendo que pequenininho. E aqui na parte de baixo da roupa dele é um triângulo menor, né, bem menor do que o de cima, sendo que virado com a pontinha para cima, sendo que você não vai precisar desenhar a ponta, ó. Então você vai fazer só parte do triângulo, basicamente a base, ó, e aqui as laterais. Essa parte aqui você não precisa se preocupar com as pernas, porque o Macaco Louco basicamente nunca aparece as pernas dele, é basicamente só aquela botinha branca. Então você vai desenhar super fácil aqui a botinha branca. Olha, isso que eu tava falando com vocês, gente, como um simples detalhe muda tudo, né? A primeira versão do Macaco Louco que eu desenhei ele assim, com os olhos grandes, assim, com essa base aqui mais levantada, ó, com esse risco assim, inclinado, e com a parte de baixo arredondada. E olha só como é que os olhos dele parece que ele tá com raiva, ó. Essa boca dele também, né, parece que ele tá bravo, que ele é super do mal. Aí agora eu fiz outra expressão no desenho, para vocês poderem entender um pouquinho como funciona essa questão de você dar expressão, né, dar emoção para o seu desenho. Olha só, eu fiz os olhos dele com essa parte aqui de cima mais arredondado, ó. Então não parece que ele tá bravo, parece que ele tá com uma face mais serena, entendeu? Essa bolinha aqui eu vou pintar ela toda de preto, porque o olho do Macaco Louco é minimalista, né? Ele só muda um pouco o traço, mais para cima, ou mais para baixo, ou mais redondo, né, para poder fazer uma expressão de mais assustada ou fofa, né, dependendo do restante. E aqui eu fiz essa boquinha assim, que é como se fosse um S inclinado, porque eu quero que ele fique com uma carinha assim, ao mesmo tempo meio que de calmo, aquela carinha assim meio que de confuso, sabe? Quem assiste Meninas Superpoderosas sabe que quando contam a história do Macaco Louco, né, que é, na verdade, vou dar spoiler, gente, quem não foi criança nos anos 90 e não sabe disso, da história do Macaco Louco, me perdoa, mas eu tenho que contar. O Macaco Louco, gente, não se chama Macaco Louco. Sim, é isso que você tá ouvindo, o Macaco Louco não se chama Macaco Louco. O nome do Macaco Louco, na verdade, é Caco. Sim, ele é um macaco Caco. E ele era super fofinho no início. E conta a história dele, né, que ele era o ajudante do professor Antônio, gente. Em um dos episódios e tal, ele tinha aparência super fofinha, sendo que ele era fofinho e ao mesmo tempo ele era muito arteiro. Então, para quem não sabe, as Meninas Superpoderosas só surgiram graças a ele, porque ele fez besteira no laboratório e graças a ele o professor Antônio acabou acrescentando elemento X, né, na porção que ele estava fazendo, e aí acabou surgindo as Meninas Superpoderosas, porque se não fosse isso, provavelmente elas nunca teriam existido.
Mas agora que eu já dei o spoiler do desenho todo, vamos voltar aqui pro nosso desenho. Bom, eu já fiz o rostinho, né? Já fiz o chapéu, o corpinho. Agora só falta fazer os braços. Os braços não tem grande mistério também não, gente. É basicamente isso aqui, ó. Você vai fazer um retângulo, ó. Assim. E aí, para dar essa impressão de pelo, você não vai deixar essa linha assim retinha, tá vendo? Eu fiz a linha reta só para vocês terem noção. Mas aí é só vocês acrescentarem alguns cabelinhos, tipo assim, ó. Fazendo assim, ó. Deixando assim a linha mais tremidinha, parece que ele tá com o pelinho arrepiado. Pronto, desenhei bem rapidinho para mostrar para vocês. Eu sei que vai ter gente que vai falar, nossa, mas que mão feia, não sei o que. Gente, vocês têm que lembrar duas coisas. Primeiro que o macaco louco é um macaco, então ele realmente não tem uma mão humana mesmo. E a segunda coisa é que o macaco louco, ele nunca tá com as mãozinhas de fora. Ele sempre usa uma luva de borracha branca. Então a luva de borracha branca é basicamente isso aqui, ó. Os dedinhos dele sempre aparecem assim coladinhos, ó. E só o polegar dele é que se destaca. Prontinho, queridos. O desenho já tá finalizado. Ó, ficou assim o resultado. De detalhe que vocês não viram eu fazendo, basicamente foi só essa capa aqui. Ele usa essa capinha roxa. E esse detalhe aqui perto dos olhos, que é tipo uma olheira que ele sempre tem, independente da expressão dele. E eu resolvi que eu vou colorir com esses lápis aqui. Tive a sorte de trazer esses lápis aqui junto, né, na viagem, então vou aproveitar e usar eles, que já tem bastante tempo que eu não fico colorindo com lápis, ainda mais aqui no canal. E quando eu voltar, eu vou mostrar ele totalmente colorido pra vocês. Verde, azul, preto, roxo, caneta preta e tchanã! Finalizei o nosso macaco louco, né? Versão caco, né? Que é a versão mais fofinha dele. Olha só, gente, ficou muito fofo. E foi legal porque dessa vez eu fiz ele de corpo inteiro, né? E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários se vocês fizeram o passo a passo comigo e se vocês acharam legal a versão antiga, aquele bravinho, ou essa versão mais fofinha que eu fiz aqui, versão 2021. Tá bom? Paz, amor, harmonia, gratidão todos os dias. Namastê.